Bom dia, galera. 6 de dezembro, sexta-feira, 8h19 da manhã. Gente, nessa linha aí que eu tô falando aí da maçonaria, né? Infiltrada nas igrejas. E a maçonaria, segundo Daniel Mastral, é um braço do satanismo, né? Ele é um ex-satanista, né? E a maçonaria não é toda poderosa, assim como todo mundo pensa. Tem muito poder, mas não é toda poderosa. Ela ainda deve satisfação e obediência ao satanismo. E os absurdos que essas igrejas evangélicas e cristãs no geral apoiando esse sistema nazista, fascista do bolsonarismo, né? Como que essas igrejas cometeram pecado mesmo, né? Cantando jingles em cima do altar, jingles políticos, fazendo arminha, até a arminha em cima do altar fizeram, a arminha em algumas igrejas evangélicas, cantando jingle de político, né? Sendo que esses políticos foram levantados pelo satanismo no Brasil. Porque o bolsonarismo é o nazismo, o fascismo no Brasil e não tem nada a ver com cristianismo. E os cristãos cristãos, vamos dizer assim, entre aspas, apoiando. Nesse caso, gente, estou falando dos líderes dessas igrejas, tá? E aí, apoiando o satanismo no Brasil no sentido política, né? No sentido político-religioso. As igrejas cristãs e evangélicas apoiando, né? E tem aquela igreja, né, do véu, que as pessoas usam véu. Eles nunca tinham feito isso, né? Eu li uma reportagem, eu não sou dessa igreja, então eu não sabia que eles têm todo ano, foi o que a reportagem falou, né? Que todo ano eles imprimem uma série de recomendações que os irmãos daquela igreja, se bem que as igrejas evangélicas não consideram eles como irmão, chamam eles de primo, né? Eles não são considerados evangélicos, não são irmãos, são primos da igreja, a Congregação Cristã do Brasil. Eles são considerados os primos. E aí eu não sabia, né, que todo ano eles imprimem uma série de recomendações e eles distribuem para as igrejas em geral, né, ó. E isso é todo ano, né, ó. Esse ano nós recomendamos isso para as igrejas. E diz que nunca eles, segundo a reportagem, eles nunca tinham feito isso. Dar recomendações explícitas de quem os cristãos daquela igreja deveriam votar. Aí diz que na eleição do Bolsonaro, a Congregação Cristã do Brasil, naquela série de recomendações anuais que eles passam, todo ano eles passam, né, recomendações, falaram, é bom que se vote no Bolsonaro. Nunca a Congregação Cristã do Brasil tinha feito isso. E dessa vez fez. Agora, como que você induz os seus membros a votar no político tal? E se eu não me engano, gente, eu vi um vídeo na internet que era dessa igreja mesmo, que eu não sei como é que chama lá, acho que não é pastor o nome que fala, eu esqueci o nome. Ele falando, se você não votar no Bolsonaro, não precisa tomar nem a Santa Ceia. E ainda fez assim com o dedo. Você nem venha, nem apareça aqui para tomar a Santa Ceia. Como que você vai impedir uma pessoa de tomar a Santa Ceia, que é o sagrado da pessoa? Por isso que eu estou falando, os cristãos não respeitam o sagrado. A Bíblia diz que cada um julgue-se a si mesmo, se você está apto ou não para tomar a Santa Ceia. E se você estiver em pecado, você toma para a sua própria condenação. Mas até então, não é o pastor que vai dizer que se você pode tomar a Santa Ceia ou não. Não é o padre que vai falar, você pode tomar a hóstia, né, a Eucaristia ou não. É a sua própria consciência, né? Segundo os dogmas da Bíblia, não é nem das igrejas, mas é o dogma que está ali na Bíblia, né? O ensinamento ali. Como que eles tocam no sagrado de uma pessoa dessa maneira por causa de politicagem, gente? Essa igreja que falou isso, ou era a Assembleia ou era a Congregação Cristã no Brasil, mas eu acho que era a Congregação Cristã mesmo,
que eu vi o videozinho, que eu fiquei horrorizado quando eu vi aquele vídeo, o pastor lá, eles não falam pastor, o pastor lá da congregação, que falou, se você não votar no Bolsonaro, nem apareça aqui, nem me apareça aqui para tomar a Santa Ceia. Como se quem votasse em outra pessoa que não fosse o Bolsonaro, estaria cometendo pecado, que não poderia nem ao menos tomar a Santa Ceia. Que absurdo é esse, você tocar no sagrado daquela pessoa? Eles não tinham direito de fazer isso. E a igreja, a Congregação Cristã no Brasil tem muito maçom, né? Todo mundo sabe disso. Aí um dia eu encontrei uma moça dessa igreja e ela começou a conversar comigo. Não foi nem eu que comecei a conversar com ela. Ela que começou a conversar comigo e eu simplesmente conversei com ela. E quando é que foi, gente? Foi um negócio que estava tendo aí, uma manifestação pública aqui em São Paulo. E eu não estava na manifestação lá, quando eu encontrei essa moça, eu estava em outro lugar. Mas ela estava no transporte público junto comigo, né? E ela puxou papo comigo e tal. E ela começou a falar assim, olha... eu não sou... Ela é advogada, viu? Era uma advogada que puxou papo comigo. Uma morena, assim, advogada da Congregação Cristã do Brasil. Ela falou para mim assim, olha, eu não sou cega. Eu não sou cega. Eu sei que as igrejas por aí tem muita coisa errada no meio. Inclusive a minha. Eu sei que a maçonaria está dominando as igrejas cristãs. Inclusive e principalmente a minha. Porque maçonaria não é coisa de Deus, ela falou, né? E eu conversei com ela a respeito disso e ela conversou comigo. Ela falou assim, inclusive e infelizmente na minha igreja. A minha igreja está cheia de maçom, a Congregação Cristã do Brasil está cheia de maçom. E a maçonaria é um braço do satanismo. Agora, como é que a igreja Congregação Cristã no Brasil passa uma ata lá, que eles passam uma vez por ano, uma série de recomendações que os irmãos, os primos, né, daquela igreja têm que seguir? Como é que você, pela primeira vez na história... Segundo a reportagem, eu estou falando o que eu li na reportagem, segundo a reportagem, a primeira vez na história que a Igreja Congregação Cristã no Brasil dá uma recomendação explícita para se votar num candidato. Como que ela ousa fazer uma coisa dessa, os líderes da igreja? É porque está cheio de maçom, né? E os maçons é um braço do satanismo, né? Aí... Igreja, sabe? Assembleia de Deus, gente. A Bleia, né? Bleia de Deus. A Bleia de Deus foi a que mais botou gente em cima do púlpito das igrejas para ficar cantando jingle. Um absurdo, gente. Um jingle de política em cima das igrejas, entendeu? Então... Aí eu tava vendo uma outra reportagem, né? Aquele povo da Assembleia de Deus... porque a Assembleia tem várias, né? Mas acho que é a mais tradicional aí, né? Diz que aquela família, aqueles pastores da Assembleia de Deus é tudo maçom, tudo da maçonaria, né? E a maçonaria recomendava explicitamente para votar no Bolsonaro. Tem que seguir a cartilha ali do sistema, né? Aí diz que aqueles pregadores lá é tudo da maçonaria. O Silas Malafaia é outro. Ele é da Assembleia de Deus, Ministério sei lá o quê. O Silas Malafaia é outro que também, o maçom, né? Ele é da maçonaria. E você vê como esse homem ele vocifera, né? Ele parece um lobo babando, ele fica vociferando. Até os próprios satanistas, gente, que eu acompanho a rede social dele, eles falam, gente, os evangélicos, tá parecendo um cachorro louco, um lobo, os evangélicos estão enlouquecidos, ensandecidos. E os satanistas dão... Que eu acompanho a rede social desses caras, né? Deles, do pessoal do Namastê, do espírita, do católico, dos evangélicos. Eu gosto de estudar religiões. E os satanistas cascam o bico, dão risada e eles ficam menosprezando, falando, os evangélicos não dá nem para você conversar. Eles estão com o zoião arregalado desse tamanho.
babando. A pessoa tá. Aí tinha um satanista lá que ele falou, a pessoa tá assim, sabe? Naquele estado de euforia, quase te mordendo. Silas Malafaia é assim. Ele só fala vociferando, parece um cachorro babando, com raiva, querendo te morder. E ele é da maçonaria, né? Tava aí namorando com... Não era nem ele que tava namorando, era o Bolsonaro que tava namorando ele, né? Agora ele já meteu um pé no Bolsonaro e tá falando mal do Bolsonaro. Por quê, né? Porque enquanto, né, o bolsonarismo oferecia vantagem para vocês, cristãos, ainda que prejudicasse seu irmão e jogasse pessoas pra rua igual eu, e invadisse a privacidade, cometesse toda sorte de crime contra a humanidade, no meu caso foram cometidos crime contra a humanidade contra mim, mas enquanto os cristãos, os evangélicos estavam obtendo vantagem desse sistema nazista, fascista e satanista do sistema, estava bom. A partir do momento que o sistema nazista, fascista e satanista do sistema já não está mais oferecendo vantagenzinhas e benefícios para os cristãos e para os evangélicos, que muitos deles são narcisistas, eles não pensam duas vezes. É na hora, eu já meto o pé ali, aí agora ele tá brigando com o Bolsonaro. Então, gente, aconteceu um monte de coisa assim nessas igrejas, né? Que elas tiveram que cumprir a agenda, né? Tiveram que cumprir a agenda aí, igreja batizando arma de fogo no altar, no púlpito. Igrejas, mulher, aí usando essas prostitutas do sistema bolsonarista aí, que sobe em cima do púlpito para ficar falando da vida sexual dela com o marido dela, que só interessa a ela e o marido dela, ensinando as irmãzinhas da igreja ainda a orar pelo órgão genital do marido dela, o marido dela nunca broxar, se tornar imbrochável. Essas prostitutas gospel aí do sistema bolsonarista, prostitutas gospel, ficaram em cima do púlpito do altar ensinando as mulheres evangélicas a fazer oração pelo membro sexual do seu marido. Eu oro pelo membro sexual do meu marido para ele nunca broxar. Vocês têm que orar também, porque vocês são esposa, mulher de Deus. Então é cada absurdo, cada doutrina, cada ensinamento de demônios que o sistema passou para vocês. Por politicagem, sabe? Igreja cheinho de gente da maçonaria. Então, gente, esse aí é o vídeo, tá? Vou me estender muito mais não.